Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Meu nome é Fábio Alexandre Fernandes Alves, sou aluno do curso de Licenciatura em Letras e Literaturas do consórcio CEDERJ, né? Da UF, e estou gravando esse vídeo para a disciplina de estágio 2. Escolhi a turma do 6º ano para esta aula, né? E o tema da aula é variações linguísticas e preconceito linguístico. Peguei esse tema na BNCC, né? E delimitei o tema variações linguísticas históricas, geográficas, sociais e estilísticas e preconceito linguístico. Eu acredito, né, que o tema é muito importante porque nós precisamos trabalhar com os alunos e tirar aquela ideia do português certo e do português errado, né? Porque nós sabemos que a nossa língua ela tem várias variantes, né? Vários tipos de variações, né? E essa ideia de português certo e português errado não está correto, né? Porque nós já sabemos que o adequado e o inadequado depende da situação, né, sociocomunicativa, né, o contexto sociocomunicativo que você está. Né, o aluno pode, né, nós podemos muito bem conversar através de gírias, conversar, no caso, em aplicativos de mensagem, né, podemos conversar com abreviaturas, abreviando palavras, né? E isso não pode ser considerado errado. Mas o jeito que você está escrevendo está errado, né? O jeito que você está falando está errado, mas está errado, está inadequado para qual contexto, né? Então nós devemos, como professores, futuros professores de língua portuguesa, trazer essas discussões para dentro de aula, porque nós temos essa ideia do português certo, da língua certa e da língua errada. E nós sabemos, né, depois de todo o estudo aí das teorias, né, sociolinguísticas e etc., nós sabemos que não é bem isso, né? Depende do contexto em que você está inserido, o contexto de comunicação que você está ali, né? O que seria inadequado era eu usar esse mesmo modo de eu falar com os meus amigos numa roda de amigo ou pelo grupo de WhatsApp, né, em uma entrevista de emprego. Aí seria inadequado, mas não quer dizer que apenas a norma culta, apenas o jeito que eu vou falar, né, numa entrevista de emprego que está correta, né, a norma padrão, né? Então, essas discussões é muito importante nós trazermos para a sala de aula, para sairmos dessa ideia de português certo e português errado, tá bom? Claro que nós temos toda a questão de ortografia e gramática, mas nós estamos falando sobre questões de variações linguísticas. E até mesmo é super importante para nós quebrarmos esse preconceito linguístico que ainda temos no nosso país, né? O jeito que eu falo como mineiro está correto e o jeito que uma pessoa do Nordeste fala é motivo de eu dar risadas e considerar errado. Então, eu acredito que esse tema seja de grande importância, né, para ser discutido, e claro que uma aula só é muito pouco, né, mas nós precisamos discutir sim esse tema, né? Então, nós temos como objetivo dessa aula ampliar a compreensão do papel da língua na inserção do indivíduo em práticas sociais diversas, refletir sobre as relações entre linguagem, língua e identidade cultural, né, que aí vem toda essa questão do regionalismo, né, compreender o fenômeno da variação linguística e reconhecer marcas de variedades diversas, entender os conceitos de norma padrão e de variedades urbanas de prestígio, né, porque nós temos essa questão da variedade urbana de prestígio, né, considerada como a língua certa, e não é bem isso, né? Observar o processo de adequação de uma variedade linguística a uma situação comunicativa, que eu acho que essa é uma das partes, né, principais, que é observar o processo de adequação. Nós não temos que ensinar o nosso aluno
a classificar português certo e português errado. Nós temos que ensinar o nosso aluno a adequar a linguagem dele ao contexto, à situação comunicativa, né? Então, nós temos as habilidades de acordo com a BNCC, né? E toda a contextualização. E para contextualizar, né, essa nossa aula, então eu preparei como material pedagógico, né, que eu pensei nessa aula no contexto atual que nós estamos, né, no momento que nós estamos, que é o da pandemia, né, então do ensino remoto. Então eu pensei essa aula, né, eu pensei o material dessa aula para ser um material que pudesse trabalhar numa atividade remota, né. Então eu montei um slide com alguns conceitos sobre variedades linguísticas, né? Então, para nós contextualizarmos o assunto para o aluno começar essa aula, eu vou pedir que o aluno ele escreva uma mensagem, né? Pode ser mensagem do WhatsApp, né? O aluno pode usar o próprio WhatsApp, se a turma tiver um WhatsApp, melhor ainda. E aí o professor pode pedir, né? Posso pedir para que ele mande no grupo da turma. Escreva uma mensagem convidando seu colega de turma para sair um sábado à noite. O aluno vai escrever. Agora escreva outra mensagem convidando a direção da escola para sair um sábado à noite. Outra situação comunicativa. Escreva outra mensagem, mais uma, convidando uma liderança religiosa, pode ser o Papa, o pastor, para sair à noite. E a partir dessas 3 mensagens, nós vamos começar a discutir sobre as variedades linguísticas, né? E sobre o contexto comunicativo, essa importância do contexto comunicativo e a adequação ao contexto comunicativo. Então, aí eu peço aos alunos que comparem essas mensagens e observe como você escreveu cada uma e quais palavras usou. Provavelmente, né, o aluno vai ter na mensagem para um colega, ele vai ter usado palavras do dia a dia dele, né, com abreviaturas, e não vai se importar muito com a questão da ortografia nem nada disso. Mas quando nós mudamos o contexto e vamos para a direção da escola e a liderança religiosa principalmente, nós vamos perceber que o aluno ele vai mudar, né, o jeito dele falar, o jeito dele convidar. Então aqui tem algumas perguntas, né, nesse material pedagógico que montei para nós introduzirmos essa aula. Conceito de variação linguística, né, para o aluno compreender, né, e eu proponho, né, em toda a aula que não seja uma explanação do professor, o professor falando e o aluno só absorvendo aquilo, né, a famosa educação bancária, né, de Paulo Freire. O professor só fala e o aluno só vai depositando aquilo para ele. Mas eu proponho que seja um diálogo, né? Uma reflexão, um debate entre professor e aluno. Para o aluno conseguir entender que a nossa língua ela não é estática, né? Ela é dinâmica, ela muda, né? E a mesma palavras que falavam, né, que os nossos avós ou os nossos bisavós falavam, hoje já são outras, mas com o mesmo significado, né? E aí eu começo com alguns tipos de variação linguística. Variações geográficas, que é a mais conhecida, né? Variações sociais, a explicação. Variações estilísticas. E aí, após discutir esses tipos de variações, a estilística, a geográfica, a social e a histórica, nós vamos falar um pouco sobre, que eu acho que é de grande importância para essa aula, que é o preconceito linguístico. Que é eu acreditar, principalmente quando a gente fala de regional, né? Eu acreditar que, ou quando a gente fala também de histórica, de todos os estilos, os tipos de variedade, né? Eu achar que o jeito que eu falo, o jeito que, por exemplo, o aluno, né? Um aluno adolescente, o jeito que ele fala é o certo, e o jeito que a avó dele fala é o errado e é motivo, né, de risadas e tudo mais. Então, aí nós vamos discutir um pouco, né, eu trago a proposta para discutirmos um pouco sobre variedade linguística e discutir essa questão do certo ou errado. É o certo ou errado? É o adequado ou inadequado? O que seria, né? O adequado ou inadequado para aquela
para aquela situação comunicativa, para aquele contexto comunicativo, ou é realmente eu falar, não, esse jeito que você fala é certo, mas o jeito que fulano fala é errado, né? E o professor ele deve trazer para o aluno, né, que a norma culta é sim a ensinada, né, e a usada na escola, mas ele deve levar o aluno a perceber que não é a única que tem que ser usada e a que é certa em todos os contextos sociocomunicativos, né? E aí, após nós estudarmos esses slides e conversarmos sobre, refletirmos sobre, eu trago para o aluno uma proposta de um quiz sobre as variedades linguísticas. Então, eu criei pelo Google, pelo formulário do Google, né? E aí o aluno, então, coloca o nome dele, eu vou colocar o meu nome, vou colocar. A turma, 6º ano, escola, CEDERJ. Esse formulário, ele, no caso, seria disponibilizado pelo professor após, né, os slides, no caso, após estudarem sobre a aula, sobre o tema da aula. E esse quiz ele não tem um objetivo apenas de dar ponto para o aluno ou de ver se o aluno acertou ou errou, mas sim que o aluno reflita. Tanto que no final do quiz nós temos 2 perguntas, né, dissertativas para que o aluno e o professor possa analisar, né, essa reflexão que o aluno fez do tema da aula. E aí começamos as perguntas. Alguns textos, eu vou marcar uma resposta aqui só por causa do tempo. Regional, vamos lá. E aí tem mais um texto. E o aluno então vai respondendo esse quiz. Aqui é um exemplo, ó. Você viu como ele chegou em casa e como a gente falar que está errado essa forma de falar? Ele está conversando com um amigo num aplicativo de mensagem, que é a mensagem rápida mesmo, né? Então, é essa reflexão que eu quero trazer com essa aula, né? Para o aluno, nossa, mas isso está tudo errado, você está escrevendo tudo errado, isso não é você não sabe português, né? Então, será que eu não estou sendo preconceituoso a partir dessa fala? É isso que eu quero trazer para os alunos. E ele perceber que ele escrevendo desse jeito não significa que ele está errado, né? Dependendo do contexto comunicativo. Vou marcar qualquer resposta, só para nós chegarmos ao final. O aluno, então, vai analisar as perguntas e vai responder. Tentei trazer questões bem contextualizadas e atualizadas, né? Alguns memes. Essa que eu acho muito legal, essa da vossa mercê, do pronome, né? Dessa variação histórica que ele sofreu. E aí, no final, nós temos 2 questões, né, que é mais para o aluno refletir. Então, aqui ele vai tentar traduzir essa forma de falar do mineiro, né? E aqui ele vai analisar e refletir sobre a questão do preconceito linguístico. Então, ao final, nós temos o fim, enviar. E aí eu vou ver uma pontuação que deve ter sido péssima, porque eu nem li. Só fui fazendo 50 de 120 pontos. E aí, então, o aluno vai ter a pontuação que ele teve. E é importante que após essa atividade, e aí ele mostra a resposta correta
né? E é importante que após essa atividade, o professor ele analise os acertos e os erros e os acertos, né? Principalmente os erros, não com o objetivo de punir, mas de conversar e refletir com o aluno sobre aquilo que ele errou, e principalmente sobre as questões dissertativas. Então, essa é a aula proposta para o sexto ano, variações linguísticas, e esses são os materiais propostos para os slides e o quiz para a aula. Lembrando que essa aula foi proposta para o modelo remoto, mas pode também ser usada como aula presencial. Agradeço, muito obrigado.